Olá, que bom ter você conosco aqui no nosso canal Márcio André 12 Oficial. Esse canal fala de oração, esse canal abençoa a tua vida, esse canal de manhã está com você, abençoando o seu dia, de noite está com você, guardando tua casa. Mas, nos meios de semana, nós temos os estudos sobre liderança. Aquele que não lidera a sua alma, ele é perdido. Ele é como casa sem muro, casa sem porta. Ele é roubado por qualquer situação. Então precisamos ser guardados, precisamos ser vigilantes. E tudo passa por liderança. Se você tem gostado do nosso canal, divulga o nosso canal. Clica lá, nos siga, clica no sininho e divulgue, porque muita gente precisa dele, tá? Vamos continuar estudando aqui, a proposta do nosso Liderança de Sucesso através dos 12. E continuando nesse livro que fala muito de liderança, no capítulo 9 da segunda parte, quero te relembrar que o livro é dividido em 3 partes, cada parte 12 capítulos. Nos capítulos, agora nós vamos estudar o 9, 10, 11 e 12. No capítulo 9, ele fala sobre o tic-tac, 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 tic-tac do relógio. E aí você vai falar, o que é isso em liderança? Presta atenção. Cada batalha ganha é o resultado de um líder que se posiciona estrategicamente. Sem entender que na visão, na liderança, na vida, todos os elementos são indispensáveis. Uma vez eu brinquei com uma pessoa que se eu pegasse um relógio e desmontasse, eu remontaria ele e ia sobrar peça para montar um robozinho. Essa é a verdade. A gente acha que tudo que tem ali dentro de um relógio ou de um motor de um carro, algumas peças são dispensáveis. E, na verdade, tudo é indispensável. Quando Deus criou o homem, cada situação é indispensável. Por exemplo, nós temos um órgão no corpo chamado apêndice. E tem gente que fala, não tem utilidade para nada. E descobriram que tem muita utilidade. Tá? O teu dedo mínimo do pé, ou dedo mindinho, como é chamado, é ele um dos maiores fatores de equilíbrio do seu corpo. E aí as pessoas vão achando que não tem utilidade. Tem sim. Tá? Então, o sucesso de qualquer sociedade, de qualquer empresa, de qualquer família, depende da aplicação precisa de todos os elementos que a compõem, assim como um relógio. Tá? A visão é um sistema integrado por peças essenciais. A família, sim. Você já viu família só de mãe e filho? Disfuncional. Só de pai e filhos? Disfuncional. Família sem filhos? Disfuncional. E assim vai. Precisamos voltar a ser funcionais. Usando 3 palavras: precisão, afinidade e afetividade. Precisão, afinidade, afetividade. Tenho certeza que você já ouviu falar do grande relógio Big Ben, lá, né, o relógio em Londres, ou da precisão dos relógios suíços, né, lá em Greenwich, lá que tem o ponto zero de marcação de horas, né? Presta atenção, qual é o segredo da fama desses relógios suíços ou londrinos? A questão é simples. O tic-tac deles confirma se ele está marchando adequadamente. E quem é bom, os técnicos que cuidam desses relógios, eles pelo som, eles sabem determinar se está tudo certo ou se está tudo errado. E quando algo está mal, aquela peça tem que ser averiguada. Uma peça tem que parar e ser averiguada, porque ela produz um tic-tac característico, ela produz um tempo característico. E muitas pessoas vivem simplesmente para ouvir o tic-tac dali. Se você olhar para isso, você vai ver no Big Ben, nos relógios suíços, você vai ver o mesmo princípio de liderança.
Como assim? Vamos dar um exemplo aqui que nós estamos falando da visão dos 12. Quantos números tem sempre um relógio? 12, não é? Porque são 12 horas da manhã, 12 horas da noite, correto? 12 horas no dia, 12 horas na noite. Muito bem. Só que tem gente que olha para um relógio e fica tão maravilhado com a aparência da caixa, com a aparência ali dos números, e esquece de olhar o que tem mais importante, que não é a aparência que está aqui, mas o que mantém a harmonia ali dentro. Porque não adianta ter uma caixa bonita, números bonitos, ponteiros bonitos. Ah, mas de vez em quando acerta. Eu quero te falar uma coisa. Até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Você sabia? Isso não faz dele um instrumento de precisão, um instrumento de afinidade, um instrumento de efetividade. Só porque de vez em quando acerta. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, o mais importante do relógio não é a sua caixa do brilho dos seus 12, não. É sim a máquina que trabalha dentro, no mecanismo que faz com que tudo funcione de forma muito precisa, muito efetiva. Cada uma daquelas molas, cada uma daquelas conexões, cada uma daquelas aquelas coisas que giram ali, desculpa, sumiu a palavra, tá? Isso é muito importante. As engrenagens, lembrei, cada uma daquelas engrenagens são muito importantes. Liderança é isso. A liderança só é vista por fora quando a engrenagem funciona dentro. Quando você está conseguindo trabalhar de forma correta, conjunta, homogênea, trazendo precisão, afinidade. Imagina você colocar numa engrenagem muito pequena, uma engrenagem muito grande. Vai quebrar. Tem que haver afinidade. Elas têm que estar trabalhando o tempo todo, ou seja, tem que haver efetividade. Liderança é isso, vida é isso. Liderança é precisão com afinidade. Afinidade com efetividade. Aquele pequeno tem que estar conectado, engrenado em outra engrenagem pequena. A engrenagem maior em outra engrenagem maior. E as duas com efetividade vão fazendo com que tudo funcione para que haja assertividade, para que haja precisão. Assim é a visão de liderança dos 12. Quando ela trabalha com grupos homogêneos. E o que é grupos homogêneos? Por exemplo, homens trabalhando com homens, mulheres com mulheres, jovens com jovens, crianças com crianças, empresários com empresários. Nós chamamos de redes. Por quê? Porque às vezes você colocar no mesmo grupo um homem maduro e um adolescente vai dar problema, a linguagem é diferente. Às vezes a pessoa pode até estar ali, mas ele vai se sentir um peixe fora d'água. A linguagem não é para ele. E por isso não vai haver crescimento, não vai haver multiplicação. Tá? Não adianta um mostrador bonito se não está havendo uma engrenagem com precisão, com afinidade. Esses grupos homogêneos, na verdade, são grupos de afinidade. Por exemplo, eu lidero uma célula em que todas as pessoas da minha célula têm nível superior ou são empresários bem-sucedidos, para que nós tenhamos uma linguagem igual com todos. Não adianta você colocar numa mesma célula um cientista e um pedreiro. Não vai funcionar. Não adianta você colocar uma médica e uma dona de casa. Não vai funcionar. As pessoas, uns chegam falando dos problemas da economia mundial e outros estão querendo falar do dorama que saiu semana passada. Não tem como. Não tem como. Então, grupos de afinidade. Ou seja, afinidade e precisão a precisão é gerada por afinidade e efetividade. Tá? Então, quando você gera esses grupos de afinidade e efetividade, a pessoa se sente mais motivado a crescer e a liderar. Tá? Você precisa manter esse tic-tac com grupos homogêneos, com efetividade e afinidade. Pense nisso.
ok? Os grupos homogêneos. Jovem ganhando outro jovem, homem ganhando outro homem, mulher ganhando outra mulher, casais ganhando outros casais, crianças e adolescentes ganhando crianças e adolescentes, empresários ganhando empresários. Isso gera uma visão de identidade ministerial. Não é preconceito, pelo amor de Deus. Tanto que você tem que ter todos os grupos. Você vai ter que ter grupos de homens que vão trabalhar homens de trabalho braçal, grupos de homens que vão trabalhar homens com área intelectual, mulheres da mesma forma, jovens que vão trabalhar entre si, com uma linguagem de identificação. Grupos de pessoas agrupados por interesses comuns, que buscam os mesmos objetivos com tendência de satisfazer as mesmas necessidades, procurando sempre desenvolver a visão da igreja. Você já viu, por exemplo, existem grupos de motoqueiros. Todo mundo que está lá gosta de moto. E aí eles crescem dentro desse projeto. Existem pessoas que são grupos de casais, igrejas que trabalham só essa área. E por que você não pode ter uma igreja ou uma ONG que trabalha todos os grupos abarcados no mesmo projeto? Tá? Esse é o certeiro, é o grande desafio. No capítulo 10 ele fala capacitados para o triunfo. Unção capacita, fé inspira, amor sustém, porém só a perseverança leva até o fim. Capacitados para o triunfo. Escolher um 12, escolher um líder é só a primeira parte. Isso é só a primeira parte. Agora você tem que lembrar que eles chegam matéria bruta. Jesus escolheu 12 homens que eram matéria brutíssima e precisa passar por um burilamento, precisa passar por lapidação, precisa ser trabalhado para que ele cumpra a função de quebrar maldições e livrar de ataduras. Todo curado pode ser usado para curar. Presta atenção, pensa comigo, um técnico de corrida que coloca um corredor para competir nas Olimpíadas com os pés machucados. Ele é tolo. Primeiro, ele tem que fazer um processo de cura nesse atleta. Ele tem que fazer um processo de fortalecimento muscular nesse atleta. Ele tem que fazer um processo de restauração nesse atleta, para aí sim esse atleta ir para as pistas. Porque senão, a queda é certa. Tá? O problema é que tem gente que não acredita que todos, e eu vou falar de novo, todos precisam de cura e libertação. Com todo respeito, tá, aos que não acreditam, tem pessoas que acham assim, não, a pessoa aceitou Jesus, já foi curado de todo mal e já está liberto e tal. E libertação e cura interior são necessidades, eu vou lhe dizer, quase que semanais, quase que diárias. É claro que com o amadurecimento, no dia a dia, no tempo com Deus, a pessoa vai chegando a um ponto de crescimento que ele não mais vai precisar de tanta cura interior e de tanta libertação. Mas sempre vai precisar de cura interior e libertação. O que antes era semanal, pode chegar a ficar mensal, bimensal, semestral. E eu vou te contar uma coisa, em 35 anos de ministério, eu nunca consegui chegar a um que seja anual. Tá? Eu mesmo preciso muitas vezes de libertação e cura interior. No mundo em que nós vivemos solapados, pelo tudo que nós somos solapados, todo ataque espiritual, todo ataque emocional, precisamos muitas vezes sim sentar diante de um líder, que ele ore por nós, que ele ponha a mão na nossa cabeça, que ele ouça-nos antes de orar por nós. Cura interior. E que ouvindo, veja os nossos erros, coloque o dedo no nosso nariz, nos confronte e depois ore por nós. Libertação. Esse é o princípio de tudo. Presta atenção. Jesus, quando ele chama-se os seus 12, ele dá a eles autoridade sobre os demônios. Depois você vai ver um Tomé incrédulo. Você vai ver um Pedro dando lugar ao demônio. Você vai ver um Judas que traiu. Certa feita uma pessoa falou assim, como é que você põe um líder e depois tira? Então você não orou para pôr. Aí eu vou te perguntar, Jesus não orou para colocar Judas? Ou foi Judas que depois quis abrir mão do chamado de Jesus? Eu acho que é a segunda opção melhor, né?
Presta atenção. Deus levantou Adão e Eva. Depois levantou Noé. Adão e Eva erraram, Noé errou no final. Deus não parou, ele continuou. Aí ele levanta Abraão, que erra no início, mas no final consegue aprender. Porque melhor é o final das coisas do que o início delas. Então eu quero que você entenda que todo grande líder, ele precisa ser sempre tratado em libertação e cura interior. Sempre. Libertação e cura interior é uma prática de vida para aquelas pessoas que você está dando a eles autoridade. Porque quanto muito é dado, muito é cobrado. E eles vão passar por provas que muitas vezes pessoas novas, ou até mesmo pessoas que não estão buscando autoridade diante de Deus, na família e na igreja, não passarão. E porque eles passam muitas provas que outros não passam, eles precisam de mais cuidado. Eles precisam de mais libertação, eles precisam de mais cura interior, eles precisam de mais tratamento. E isso se dá por um relacionamento perto. Nós temos relacionamento com os nossos discípulos semanal. Eu e meus 12 temos reuniões semanais. E muitas vezes, dentro da reunião, eu vejo algumas situações que não estão boas. E eu tenho que chamar essa pessoa para uma conversa e uma ministração mais específica. Tá? E aí a gente tem que trabalhar. Nós temos que quebrar maldições. Situações que já vieram do passado, recorrentes, seja na vida ou seja na família. E toda maldição ela é originada por alguma causa. E precisa ser quebrada. E precisa ser tratada. Maldição sem causa não encontra pouso. Mas a mesma Bíblia também mostra que a maldição é real. Tá? Nós estamos abertos para receber as bênçãos e elas virão sobre ti e te alcançarão. Mas no mesmo capítulo que fala que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, também fala que se houver desobediência, vou falar de novo, se houver desobediência, porque a gente talvez acha que a maldição vem por adultérios, assassinatos e roubos. Não, por desobediência. Por desobediência virão maldições. E nós precisamos estar conectados em Deus para que essas maldições não nos alcancem. Algumas que já estavam na marca do nosso passado e nós deixamos para trás, mas que podem voltar e que ficam nos marcando por 4 gerações. Então precisamos acordar para isso. Tá? Jesus escolheu 12 homens que não eram os mais cultos, pelo contrário. Jesus escolheu violentos como Tiago e João, incrédulos como Tomé, emotivos como Pedro, religiosos como Natanael, e assim vai. E até interesseiros e ladrões como Judas. E foi trabalhando um por um. E foi cuidando de um por um. Curando, libertando, ensinando, delegando autoridade. E é assim que se levanta uma liderança. Como? Pelo contato. Curando, libertando, ungindo, quebrando maldição, delegando autoridade. Jesus investiu 3 anos e meio naqueles 12 homens. Você sabe qual é o problema de muitos líderes hoje, seja no ministério, seja na vida empresarial? Eles querem resultados rápidos. Nós vivemos na época do WhatsApp. As mensagens de e-mail têm que ser muito rápidas. Desculpe, eu ainda sou da época da carta, que a gente escrevia, botava no envelope, fazia assim para colar, colava um selo, levava no correio, despachava, 3, 4 dias depois chegava lá, para a pessoa fazer uma resposta e voltar. Se a gente falar isso para uma pessoa hoje em dia, para um jovem, hoje ele morre do coração. Tem que levar um dia para fazer, uma semana para esperar a resposta. Só que é assim. Liderança não é feita no micro-ondas. As pessoas têm que entender que as coisas são feitas com o tempo. Jesus levou 3 anos e meio para formar um líder. E não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso tudo 3 anos e meio tendo contato diário. As pessoas vêm na igreja uma vez por semana, 2 horinhas por culto, chega atrasado, sai mais cedo e acha que são discípulos. Eu sou discípulo do apóstolo Márcio. E eu vou te dizer, não é. Não é. Relacionamento e tempo, investimento,
afinidade, efetividade, precisão. E aí chegamos no capítulo 11, que fala assim, desenvolva-os, desenvolva o líder. Cada discípulo vai se converter naquilo que eu semeio nele. Como? Eu tenho que romper esquemas passados. Toda pessoa tem um esqueminha. Eu tenho um amigo que falou, um dia chegou para mim escandalizado, que ele levou o filho numa piscina de bolinha no shopping, tinha uma fila, um funcionário chamou ele no canto e falou assim, ó, tem um esqueminha na piscina de bolinha. Ele falou, cara, até a piscina de bolinha tem esqueminha. Não dá. Não dá para ficar pegando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, fazer esqueminha, não, tem que quebrar esquemas. Eu tenho que cavar fundo para colocar o fundamento. Lembra das duas casas, da rocha e da areia? Eu tenho que cavar fundo. Eu tenho que considerar que cada pessoa pode melhorar como pessoa, como líder e melhorar os relacionamentos interpessoais deles. Todos, e presta atenção nisso, todos têm que ser ministrados para ministrar. O grande erro é que nós estamos colocando pessoas à frente que não são ministrados. Queremos colocá-los como líderes que não são ministrados. Ou até no início até são ministrados, mas depois de um tempo, não preciso mais ser ministrado. Quem não assiste célula, quem não passa por libertação, quem não passa por cura interior, não pode nunca ministrar. Se não tem tempo para ser tratado, nunca pode tratar. Se não tem tempo para ser ministrado, nunca pode ministrar. Tá? Lembra da imagem daqueles gansos selvagens que voam em V? Você sabe por que eles voam em V? O que vai na frente vai pegando todo o peso do ar. E aí ele vai abrindo para os demais. Os demais atrás, eles grasnam para motivá-lo. Mas quando ele cansa, ele sai da formação e vai para trás. E o outro vai para frente. E sempre alguém está levando mais peso. Então, sempre vai ter um na frente. O da frente está sempre sendo motivado. E os de trás, facilitados. Mas eles caminham em formação. Eles não saem da formação. O problema das pessoas hoje é que não querem ser ministrados, mas querem ministrar. Não querem ser liderados, mas querem liderar. Não querem ninguém pôr a mão na cabeça deles, mas querem pôr a mão na cabeça dos outros. Quem é o seu líder? Quem é o seu pastor? Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um pastor. Eu tenho uma pessoa que põe a mão na minha cabeça. Eu tenho uma pessoa que me ministra, que está sempre falando comigo, que eu tenho prazer em ministrar na vida dele dízimos e ofertas e primícias. Porque ele é o homem de Deus que põe o dedo no meu nariz. O nome dele é Renê Terra Nova. Quem é o seu? Quando alguém é ministrado, ele recebe unção para ministrar. Quando ele para de ser ministrado, ele perde essa unção. Por quê? De tanto dar, acaba ficando sem. Tá? E acima de tudo, tudo é feito pelo fruto. Não se escolhe um 12, um líder por afinidade, mas sim por ele ser ganhador de almas. A maior e principal função de uma liderança é dar fruto. Por que você monta os seus líderes? Seja na sua empresa. Às vezes, você, em vez de colocar aquele melhor vendedor, você coloca o amiguinho. E é por isso que está fadado ao fracasso. Você precisa dar fruto. Tenha seus 12 como seus assistentes e dê frutos. E saiba, chegando ao capítulo 12, que essa é a estratégia do novo milênio. Nós já vivemos o novo milênio. E essa estratégia, por que ela é uma estratégia para o novo milênio? Porque ela é baseada em frutos, em relacionamento, em tratamento. Estamos vivendo um tempo terrível. As dificuldades, os desafios são cada vez maiores. E nós precisamos entender que esse tempo exige uma nova atitude. Sabendo que vai exigir tempo de discipulado. Uma criança, ela nasce perfeita, mas ela não está pronta para gerar novas crianças. Ela precisa ser tratada primeiro. Então, esse é o segredo. Escolher, tratar, reproduzir e multiplicar. Por afinidade, por relacionamento, que vai gerar efetividade e, por fim, um discipulado. Venha para esse novo milênio e seja você a resposta para ele. Amém? Gostou? Divulgue nosso canal. Participe conosco. Deus te abençoe. Até a próxima.